Olá, alunos da Tia Ju, da Escola Nossa Senhora Aparecida, do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, né? Segunda videoaula de terça-feira. Então hoje nós vamos introduzir, né? Como nós vimos na aula passada, né? Sobre o sistema de numeração decimal, hoje nós vamos introduzir uma outra unidade, né? Uma outra posição que o número ocupa. Por exemplo, vocês vão ver no exemplo aí da aula 4, né? Abram a sua apostila aí, o seu livro, né? Seu caderno pedagógico na aula 4. Quando eu tenho 10 centenas, ou seja, 10 plaquinhas dessa daqui, eu vou ter, olha só, quando eu tenho 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou passar a ter um cubo, que vale 1000 unidades. Eu vou representar aqui no quadro, para vocês entenderem por que 10 plaquinhas dessa valem 1000. Ou seja, se eu tiver 1000 unidades nesse cubo, eu tenho uma unidade de milhar, né? 1000 unidades. Por quê? Porque cada plaquinha, né, eu vou representar com um quadradinho, né, aqui no quadro. Ó, vou fazer menor aqui para caber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu representei aqui, gente, com um quadradinho para mostrar uma plaquinha, né? Que é uma centena. Então, uma centena não são 100 unidades, é só contar. 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 500. Mais 100, 600. Mais 100, 700. Mais 100, 800. Mais 100, 900. Mais 100, o quê? 1000. Então, quando eu tenho 10 plaquinhas com 100, eu tenho 1000 unidades, né? Então, eu tenho 1000, que equivale a um cubo com 1000 unidades. Ou seja, ou uma unidade é chamada de unidade de milhar. Milhar vem de 1000, tá, gente? Uma unidade de milhar nesse cubo, tá vendo? Que tem 1000, é como se tivesse 1000 cubinhos desse daqui, né? 1000 unidades. É como não? Né? É representado assim. É uma unidade de milhar, tá? Então, aí tá mostrando também, né, no exemplo, o quadro de ordens. O quadro de ordens, ou seja, o quadro de ordens é para localizar, para colocar os números na posição que eles devem ficar, né? Então, nós temos a posição, né? Nós temos a quarta ordem, a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. Vamos lembrar que, olha que interessante, a ordem que tem menos valor é a primeira, tá, gente? Que representa as unidades. A primeira ordem representa a unidade, tá?
A segunda ordem representa a dezena. A terceira ordem representa a casa das centenas. E a quarta ordem, a unidade de milhar, que a gente está vendo hoje, né? Unidade de milhar, que já é 1000. Então, olha só. Se eu tenho, por exemplo, né? Igual foi dado no exemplo aqui. Aqui eu tenho o ábaco. Se eu tenho, vou tirar uma pecinha desse e vou deixar aqui. Olha só, o ábaco, ele é muito fácil da gente entender através dele. Nós vimos na aula anterior o material dourado. Esse é um outro tipo de material. Aqui tem a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, de 1000, né? Então, olha só, vamos ver que número que está sendo representado aqui no ábaco? Olha só, então nós podemos começar pela primeira ordem, de menor valor, que é a unidade. Vamos ver quantas unidades eu tenho? Vamos lá. 1, 2, 2. É difícil aqui de tirar. 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 unidades, né? Eu tenho 5 unidades aqui. Agora, dezena. Vamos lá para dezena, gente. Não vou tampar, não, para vocês verem. Quantas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 dezenas. Aí, eu tô fazendo um exemplo diferente no caso da folha, tá, gente? Eu tenho alguma coisa na casa da centena? Não, né? Tá vazio. Então, eu coloco o número 0. Agora, no milhar, eu tenho quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades de milhar. Quando eu passo para a quarta ordem, gente, vocês lembram que eu já falei com vocês, né? Depois de 3 números, a gente começa a contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Automaticamente, eu tenho que pôr um pontinho, né? Porque aqui já é quarta ordem, aqui já é unidade de milhar. Então, que número que formou? 6.065, né? Então, agora, na questão 1, tá pedindo para vocês indicar os números representados nos ábacos abaixo. Na letra A, nós temos o ábaco aí. Eu vou fazer a primeira só para vocês verem, tá? Depois, gente, igual eu falei com vocês na outra aula, vocês voltem quantas vezes precisar para entender, tá? E qualquer dúvida pode tirar comigo no WhatsApp. Agora, nós temos um outro aí, né? Na letra A, na questão 1, tem a representação de um ábaco, né? De vários ábacos. Na letra A. Então, nós vamos fazer, para ser mais fácil, gente, eu costumo fazer assim, olha. Eu faço as posições que os números devem ficar. Unidade, né, que começa, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vamos ver. Olha só, que número que será que está representado aí? Vamos ver agora? Vamos. Olha só. Então, a gente sempre começa do menor para o maior. Unidades. Quantas unidades eu tenho aí? Olha, é só contar. Na folha, ó. Eu representei igualzinho tá na folha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar na casa da unidade 5 unidades. Na casa da dezena, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dezenas. Na centena, eu tenho alguma coisa, gente? Tenho? Não. Então, eu já coloco o número 0. Agora, na unidade de milhar, eu tenho quantos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então, vamos lá, olha que interessante. Lembrem que da direita para a esquerda, quando dá 3 casas, eu tenho que colocar automaticamente um ponto. Então, qual foi o número que se formou? 7.075, né? Olha só, gente. Agora, na questão 2, pede para vocês escreverem o nome dos números que estão sendo representados, correspondente à quantidade representada. Então, nós temos 2 cubos, né? Primeiro aí, vamos lembrar que um cubo vale 1000 unidades, ou um cubo é uma unidade de milhar. Aí tem 2 cubos, no caso, 4 plaquinhas, que é uma centena, né? Cada uma, e 3 barrinhas, que equivalem 10, uma dezena. E tem, no caso, 6 cubinhos desse daqui, que representa a unidade. Então, vocês vão calcular as duas aí, a letra A e a letra B. Do modo, vamos lembrar do jeito que a gente aprendeu. Lembrando hoje que a gente incluiu uma unidade de milhar, que vale 1000, tá? Na questão 3, pede para escrever nos quadros da reta numérica as centenas inteiras que estão faltando. Então, gente, aqui é uma reta numérica. Vocês têm uma reta numérica aí. Então, ela está de quanto em quanto? Ó, só a gente reparar. Se de 0 foi para 100, quer dizer que ela está de 100 em 100. Então, 0, 100, 200, o próximo quadrinho vai ser qual? Aí, vocês vão colocar o próximo número que está faltando de 100 em 100. Aí, depois vem 400, 500, o próximo quadrinho, né? Vocês vão colocar qual? Depois de 500 mais 100, vem qual? E depois vem 700, 800, 900 e 1000. Aí, olha só. Depois, vocês vão colocar, né, dessa forma. Agora, a questão 4 pede para completar cada uma das adições a seguir. Olha só, vou ensinar um jeito fácil de vocês completarem a adição. Olha só que interessante. Na questão 4, pede o seguinte, olha só. Para chegar até 1000. Que número será que eu vou somar com 400 que vai chegar até 1000? Então, eu vou ter que fazer até chegar a 1000, vamos lá? 400. 400 tá aqui, né? Vou somar mais 100. Vamos somar de 100 em 100. 400 mais 100 dá o quê? 500. Mais 100, 600. Mais 100. Mais 100, ó. Aqui deu 500, 600, mais 100, 700. Mais 100, 800. Mais 100, 900. Mais 100 é igual a 1000. Então, quantos 6 a gente usou aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós precisamos de 600, né, gente? Ó, 100 mais 100, 200. Mais 100, 300, 400, 500, 600. Então, vai ficar dessa forma, letra A. Qual o número que está faltando para adicionar a 400, que é igual a 1000? É o número 600. Então, gente, hoje, né, a gente encerra por aqui a nossa aula, né? Um beijão para vocês, tá bom? E agora a próxima aula vai ser quarta-feira, tá? Vai ser amanhã, tá bom? Até mais para a próxima. Tchau!